Gente, por unanimidade do Pleno do Tribunal de Justiça do Piauí, foi seguido o voto do desembargador Sebastião Ribeiro Martins e mantida a modificação no sistema de abastecimento de água e esgoto de Teresina, que pode, num período de até 2 anos, levar ao fim da Agespisa, por exemplo. Com isso, segue mantido o cronograma de leilão, que está previsto para ocorrer no mês de agosto, com um lance mínimo de R$1 bilhão. O governo do estado pretende criar no lugar a MIRAI. Na verdade, já criou a MIRAI, que é a microrregião de águas e esgotos. A gente vai entender mais sobre como os municípios vão lidar com o saneamento, o abastecimento das cidades, inclusive a zona rural de Teresina, que ainda é de responsabilidade também da Agespisa. Conversando agora com a superintendente de parcerias e concessões do governo do estado, a Monique Menezes. Olá, Monique, boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com você para poder explicar um pouco, falar um pouco sobre a MIRAI, sobre essa concessão de água e esgoto que a gente está estruturando para o estado do Piauí. Então vamos, aqui a gente fala para os piauienses, né, os 224 municípios, Teresina que já tem os serviços urbanos através dessa PPP com águas de Teresina, mas a zona rural e os outros 223 municípios ainda estão na responsabilidade da Agespisa. O caminho é para que a Agespisa seja extinta e a MIRAI ela receba esses serviços, ou existirá a MIRAI e existirá a abertura do leilão para que uma empresa possa assumir os serviços da Agespisa? Ótima pergunta para a gente começar esclarecendo para as pessoas. A MIRAI ela foi instalada no ano passado pelo governador Rafael Fanteles, né, junto com os prefeitos. Ela é composta tanto pelo governo do estado do Piauí quanto os 224 municípios. Independentemente de qual vai ser o processo em relação à Agespisa, a MIRAI ela vai conceder o serviço de água e esgoto para todos os municípios, 224. Inclusive, a Agespisa nem está nos 224 municípios, né? Ela está, acho que uns 170, 180. Alguns já municipalizaram, né? Mas a MIRAI ela inclui todos os 224 municípios, inclusive aqui Teresina, zona rural, como você mencionou, e também nessa estruturação, nesse projeto que nós estamos elaborando, finalizando, amanhã deve sair já a publicação do edital. A gente também incluiu a zona rural dos outros municípios, né? Então, é zona urbana e zona rural. Esse é um grande diferencial do nosso projeto em relação a outros projetos no Brasil. É o primeiro projeto de saneamento do Brasil que inclui a zona rural. E nós fizemos isso justamente pela peculiaridade do nosso estado, né, que é um estado que tem muita zona rural. Agora, com essa decisão do Tribunal de Justiça, você me dizia aqui que esse processo de publicação do edital para o leilão vai ser acelerado, né? Exatamente, né? A pedido do nosso governador, a gente está trabalhando bem acelerado para poder realmente começar a prover esse serviço de maneira com qualidade no estado do Piauí. Então, a gente deve publicar amanhã o edital com seus anexos, minuto de contrato e anexos. O leilão está previsto para que ocorra em agosto, dia 14 de agosto, na Bolsa de Valores em São Paulo, na B3. Com essa proposta inicial de R$1 bilhão, é isso? Essa é a proposta inicial, é só para começar, né? Então, assim, o nosso leilão ele vai ser híbrido. Quem der o maior desconto na tarifa e a maior outorga vai ser o vencedor. Então, a gente vai ter tanto um desconto na tarifa quanto um valor de outorga mínimo de R$1 bilhão, que vai ser repartido entre o estado e os municípios do Piauí. Bom, essa empresa que vai assumir a Agespisa é uma PPP, né? Nos moldes mais ou menos o que foi feito com a Água de Teresina aqui em Teresina, você pode até explicar em maiores detalhes. Mas ela assume também o ativo, os funcionários vão ser absorvidos, né? Os servidores da Agespisa, as obras que já estão em andamento. No caso, a dívida fica à parte, fica para o Estado. As dívidas, elas são do Estado, elas não são da empresa, da nova empresa, da nova SPE que for assumir. Ela também não assume os funcionários, ela pode contratar ou não os funcionários. Fica a cargo dela. Isso fica a cargo dela. É muito importante que não se trata, como algumas pessoas às vezes falam, de privatização, porque os bens continuam sendo dos municípios. Os bens não são da empresa, eles são cedidos por um período para a empresa, mas os bens continuam sendo dos municípios e do Estado. Então, ela assume o serviço, mas ela não é dona dos ativos, isso é muito importante. Os ativos continuam sendo do poder público. No final do contrato de 35 anos, eles voltam para os municípios. Então,
35 anos é o prazo para a empresa que vai arrematar, né? Isso. Arrematar na Bolsa de Valores a Gespisa para atuar junto com os municípios. Não vai arrematar a Gespisa, porque a gente não está fazendo... Eu vou até corrigir a frase que está no ar, Monique. Olha só, eu coloquei ali, fim da Gespisa, né? Porque, na verdade, existe essa previsão, outros... o próprio secretário, Washington Bonfim, a gente conversando uma vez, olha, vai acabar, a Gespisa vai acabar. Com o tempo, a tendência é que isso aconteça, né? A Monique está tratando aqui de um outro assunto que é trazer para esse modelo de gerenciamento do abastecimento e do saneamento para o estado do Piauí, uma empresa. Isso. A empresa que for vencedora, ela vai ganhar no leilão a concessão do serviço de água e esgoto, não é a empresa Gespisa. A empresa Gespisa, a destinação do que vai ser feito com a empresa vai ser decidido pelo governador posteriormente, depois que a gente fizer o período de transição. Porque vai haver um período de transição ainda, né? No mínimo de 6 meses para que possam ser passados os serviços, né? Então, isso também ocorre, isso está previsto no contrato. Mas o que eu acho também que é importante chamar a atenção, que esse leilão tem por objetivo que a gente faça a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, 99% de água e até 2040, 90% de esgoto no estado do Piauí. Isso é muito importante porque hoje nós temos apenas 10% de tratamento de esgoto no estado quando a gente tira a capital. Então, a gente precisa avançar. Isso aí é uma pauta do século XX que a gente está tratando no século XXI. E esgotamento sanitário é um direito básico para a população. E isso vai estar previsto no contrato? Sim, está previsto no contrato. São, até 2033, 99% de abastecimento de água e até 2040, 90% de esgotamento sanitário. Vai mudar a realidade do estado. A empresa que ganhar o direito de ter essa concessão, que tipo de outras obrigações importantes para a população saber, Monique, ela vai assumir? Ela vai ter obrigação, por exemplo, de prazos. Quando alguém ligar, ela tem até uma determinada hora para poder atender. Ela tem que universalizar o serviço, fazer investimentos para poder chegar. Como que a gente vai fazer? Como que é possível ter 90% de esgotamento sanitário? Ela vai investir. A nossa estimativa é que ela faça um investimento em torno de 9 bilhões de reais, né, ao longo do contrato. Então, ela tem essas obrigações de investimentos, que é principalmente para universalizar água e esgotamento sanitário. E, para isso, ela vai ter que fazer diversas obras no estado. Inclusive, as obras que já estarão em andamento, quando a empresa assumir, ela terá que dar continuidade? O que já tiver em andamento, muito provavelmente o Estado vai terminar e vai repassar para a empresa. Porque é difícil uma empreiteira, vamos supor, começar uma obra e outra empreiteira terminar, né? Isso gera problemas depois de responsabilidade técnica. Então, o que tiver em andamento pelo próprio Estado, o Estado termina e, se for o caso, repassa o ativo, né? Sendo uma obra de esgotamento sanitário ou de água, vai passar o ativo para a empresa para poder ela ficar responsável pelo ativo durante a concessão. Quando acabar a concessão, ela retorna o ativo para o poder público, porque não se trata de uma privatização, é uma concessão por um tempo determinado. Depois do dia 14 de agosto, finalizado o leilão, a gente tem ali a empresa vencedora. Vocês estimam que em quanto tempo esse processo estará concluído? O contrato, ele prevê que a gente faça a assinatura o contrato não, o edital, prevê que a gente faça a assinatura do contrato em aproximadamente até 60 dias, porque a empresa ela tem que fazer primeiro o depósito da outorga, isso é a condição para a assinatura do contrato. Uma vez sendo feito o depósito da outorga, ela vai constituir a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. É uma empresa específica para cuidar da concessão de água e esgoto do Estado. E aí a gente acredita que em 60 dias está tudo concluído, no máximo, antes. E no caso da Mirrai, Monique, que participação os municípios têm com a microrregião de águas e esgotos? A Mirrai, ela é um ente federativo, né? É um interfederativo, perdão, então ela é composta pelos 224 municípios e pelo governo do Estado. Todos os estudos, tudo que a gente faz tem que passar pelo colegiado da Mirrai. Só que a Mirrai, ela não tem apenas o colegiado de prefeitos e o governador. Ela também tem outras instâncias, que é o comitê técnico e o conselho participativo. Esse comitê técnico, ele subsidia a Mirrai na análise dos documentos que a gente apresenta. Então, a SUPARC, a SEAD, por meio da SUPARC, recebeu a delegação para elaborar esses estudos. Esses estudos foram apresentados ao comitê técnico, à Procuradoria do Estado também, que é o órgão
jurídico consultivo da MIRRAE, por lei. E depois que a gente apresentou para o comitê técnico, que é formado por pessoas dos municípios, né, 8 representantes municipais e 3 representantes do Estado, que a gente levou para o colegiado e foi aprovado pelo colegiado de prefeitos junto com o governador. Então, assim, ela é um ente federativo porque ela inclui tanto o governo do Estado, que é um ente federativo, quanto os 224 municípios. Aí tem que ter bastante conversa com os prefeitos, eles têm que participar o tempo todo. Tá certo, e aí a gente vai ver com o tempo, né, os serviços melhorando, não só o de saneamento, como o de abastecimento, a manutenção da rede também, que é muito importante, a gente sabe disso. Nós conversamos aqui com a superintendente de parcerias e concessões do governo do Estado, que é ligada à Secretaria Estadual de Administração, Monique Menezes, explicando para a gente qual será aí o destino da GESPIS. Então, amanhã já a publicação do edital para o leilão que vai acontecer no dia 14 de agosto, lá em São Paulo. Exatamente. Obrigada, Amanhã. viu, Monique? Que agradeço. Boa sorte Boa para noite. você.